Olá, Oiê. nós chegamos aqui na quarta semana e temos muitas coisas para compartilhar desse livro tão interessante que é Gênesis. Então, na continuidade daquilo que nós estávamos compartilhando, nós chegamos ali naquelas disputas, naquelas situações daquelas duas irmãs, né, Raquel? Sim, a Raquel e a Leia, né, ou Lia, disputavam o Jacó, o marido. E elas disputavam tendo filhos. Quanto mais filhos tinham, elas pensavam que ganhavam mais pontos com o marido. Só que a Raquel não tinha filhos, porque ela era infértil. Então, ela estava arrasada, porque além de não gerar, ela não conseguia dar esse prêmio para o Jacó, digamos assim. Então, tanto uma quanto a outra, a Raquel e a Leia tiveram a ideia de entregar as suas servas a Jacó para terem filhos através delas. Isso aconteceu, então acabaram tendo diversos filhos através das servas. Mas Raquel clamou a Deus e Deus respondeu à oração dela. Ela engravidou e teve um menino chamado José, que foi uma grande alegria para a família, para Jacó, para Raquel, foi uma grande alegria a vinda do José. A Raquel, inclusive, dizia que Deus tinha tirado a humilhação dela, que ela se sentia humilhada, né, por não ter filhos. E foi através da vinda de José que ela se sentiu feliz, né, porque ela desejava muito aquela criança. Ela provavelmente, ali com o contato com a irmã dela, ela se sentia desvalorizada, que ela não tinha filhos, então por isso essa angústia muito grande. E ela se sentiu completa quando teve José. Então, na continuidade aí do texto, posterior a esse atrito delas, Jacó já sente, já tenho a minha família, eu quero voltar para a casa dos meus pais, mas entra uma conversa com ele e o sogro, em que o sogro fala para ele, olha, diz qual o salário que tu quer para ficar aqui. Então Jacó ainda fica algum tempo ali, depois dos 14 anos, para então pagar o dote das 2 filhas dele, ele ainda trabalha mais um tempo com um novo salário. E aí surge uma série de situações ainda novos enganos de Labão a Jacó. Sim, o Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. Então a relação ali entre sogro e genro não estava fácil. Chegou ao ponto de Jacó decidir ir embora. Ele com as suas esposas e seus filhos, e ele foi escondido, né? Ele fugiu sem que Labão visse. Nesse momento, Jacó já tinha vários animais, coisas que ele foi conquistando através do trabalho dele. Toda a família de Jacó fugiu. Ali quando a gente volta um pouquinho, né, Raquel, os irmãos começaram a falar, que é um motivo que Jacó, a Raquel e Leia, olha, os irmãos estão me dizendo que eu roubei do teu pai e vocês sabem, né? Então ele relata que Labão fez. Então essa relação de engano acontece várias vezes nessa história. A gente vê que parece até que é alguma coisa de família, né, Raquel? Porque tem ali Labão enganando Rebeca, junto com Jacó, eles enganaram Isaac, para Jacó receber então a benção, vocês lembram dessa parte? E agora chega esse momento que ele diz: olha, eu quero ir embora daqui, quero para os meus parentes. E ali ele começa um trajeto de retorno e Labão, o sogro, encontra ele, que ali ele tem um acerto de contas entre o sogro e Jacó. Exatamente. Aí nesse momento eles fazem um pacto, assim, um acordo, não se prejudicariam. E Jacó vai embora com a sua família, em direção à terra do seu pai. Posterior a esse encontro com Labão, já surgiu outro temor que, na verdade, é um temor muito grande, que é reencontrar o irmão. Se vocês lembram, ele estava querendo matar, né? Esaú queria matar Jacó. Então, surge um grande temor e ele pensa: vou mandar presentes para o meu irmão para Apaziguar. apaziguar, para, né, fazer de uma maneira que ele me aceite. Isso. E Jacó vai com a sua família em direção ao encontro com Esaú. Os servos dele já tinham ido à frente com os presentes, mas também para avisar que Jacó estava chegando. E Jacó diz na Bíblia que ele estava muito angustiado e com muito medo, porque ele soube que Esaú também vinha na direção dele e vinha com 400 homens. Então ele tinha muito medo. Ele separou a família dele em 2 grupos, porque ele pensou: se um grupo morreu, o outro grupo foge. Porque ele ainda imaginava que o irmão ainda quisesse se vingar dele, por ter tirado a bênção que era dele. E a gente não sabe se o irmão realmente não tinha essa intenção.
mas depois há o encontro deles. Mas antes desse encontro, tem um momento em que Jacó luta com Deus, né, Silas? Ele luta ali, é uma história pontual, em que ele luta à noite, quando vai amanhecer, ele não larga que o homem, que é representando Deus ali, a gente não sabe, um anjo, e é interessante que ele desloca uma articulação na coxa, e mesmo com aquela dor, mesmo sofrendo, mesmo enfraquecido, ele disse: "Não vou te deixar até tu me dar a bênção". Isso está muito relacionado com que bênção? Ele já tinha sido abençoado em outros momentos. É esse temor, e muito mais, não é ele morrer, mas os seus filhos, as suas esposas. E essa notícia que ele recebeu, que vinha 400 homens, é algo interessante, porque naquela época, assim como hoje em dia as histórias dos nossos avós, dos nossos bisavós são muito fortes para nós, a história do vô dele, de Abraão, com 318 homens, ele lutou contra os reis. A gente leu ali em outras histórias, ele libertou Ló. Então 400 homens eram muito naquela época, então isso deu um grande medo para ele, né, Raquel? Sim, verdade. Então há momentos da vida que a gente também vai lutar com Deus. A gente vai orar e orar a noite inteira e vai pedir: "Me abençoa, eu não vou me afastar daqui enquanto não receber a tua bênção", momentos assim mais angustiantes. E foi uma luta, assim, que aconteceu então entre Jacó e este homem vindo de Deus, e ele foi abençoado, ele abençoou o Jacó, que era o que ele queria. Então ele voltou com a sua família e chegou o grande momento aí de se encontrar com o irmão Esaú. E é interessante que nesse encontro, imagina, Jacó tinha um sentimento de culpa, tirou ali a bênção do irmão, então ele estava com aquele medo, mas Esaú tinha um pensamento de fazer um mal para Jacó, ele não fez, ele correu, ele abraçou o irmão e os dois choraram. E esse choro é manifestado em alguns momentos nessas histórias em Gênesis, onde há um grande quebrantamento, e embora eles, na sequência, Jacó diz: "Eu não vou com você, pode ir à frente". Parece que não ficaram amigos, ali, a gente não sabe o porquê, mas Jacó escolheu ir para outro lugar. Isso. E depois relata que Raquel engravidou novamente, ela teve o Benjamim, mas infelizmente ela faleceu durante o parto, foi um parto muito difícil. Também fala da morte do pai deles, o Isaac, e Esaú, Jacó, e vai dando continuidade à história. Então passam a falar sobre o José. O Jacó tinha um relacionamento muito próximo ao filho José, o filho da sua amada Raquel, e o José era o preferido. E ele inclusive mandou fazer uma roupa muito bonita para o filho, uma túnica longa, mas os demais irmãos tinham muito ciúme dele, brigavam com ele e tal. José recebeu então essa roupa do pai, então ele era destacado, né, imagina ele uma roupa mais colorida, a gente pode imaginar que ele era mimado pelo pai, e junto com isso veio um sonho em que ele teve, que ali alguns feixes de trigo se levantaram, na verdade o feixe dele se destacou e os outros se prostraram. E aquilo ele contou para os irmãos, e a forma até que ele contou, falar disso, deixou ainda mais irado os irmãos que já não gostavam dele, devido ao destaque que o pai dava, e com esse sonho, a forma até como o José contou, deixou eles ainda mais irados. É, e teve outro sonho também, outro sonho, a lua, o sol e as estrelas se prostravam diante do José. E ainda o pai dele diz: "Filho, tu está dizendo que eu, teus irmãos, a tua mãe, vamos nos prostrar diante de ti?" Então, esses sonhos ficavam ali na mente deles, e eles ficavam refletindo sobre o que será que isso significava. E Jacó pediu para o José ir ao campo encontrar os irmãos, mas os irmãos viram naquele momento uma oportunidade de se desfazer do José, porque afinal de contas não gostavam mesmo dele. Jogaram ali dentro de um poço e depois venderam ele para uma caravana de ismaelitas que passavam. Tiraram aquela túnica bonita que o pai tinha dado, passaram a túnica num sangue de um animal para depois contar para o pai que provavelmente o irmão teria sido morto por uma fera, um animal selvagem, e José foi então para o Egito. Essa caravana que havia comprado eles vendeu para o Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. E lá estava José então, no Egito,
sendo escravo do Potifar. É tão interessante o quanto que José, ele é abençoado, o texto diz, por Deus, da mesma maneira como Jacó foi abençoado na terra lá de Labão. O texto diz que Labão tinha algumas coisas, mas depois que Jacó chegou, multiplicou tudo que ele tinha. E da mesma maneira, José, quando chegou na casa de Potifar, as coisas começaram a modificar, ele foi muito abençoado e Potifar observou isso e colocou ele como um representante, um administrador da sua casa, somente abaixo dele mesmo. Tudo passava por José. E ali ele fazia o trabalho dele com excelência, o texto diz isso, mas começou a acontecer ali que a esposa de Potifar começou a desejar José e a agir de uma maneira para tentar ele, né, Raquel? E a Bíblia diz que José era um rapaz de boa aparência, era um rapaz bonito, chamava atenção. E essa mulher de desejou ele, estar com ele. Mas ele sempre disse que não, que nunca trairia o seu chefe, Potifar, porque o Potifar deu autoridade sobre tudo na casa dele, menos sobre a mulher. E ele sempre dizia não, até que chegou determinado dia que a esposa de Potifar tentou agarrar o José e ele fugiu, mas a sua capa ficou nas mãos dela. E ela inventou uma história para o marido, para o Potifar, dizendo que o servo José teria tentado agarrá-la. Mas era uma mentira. O Potifar, porém, acreditou e colocou José na prisão. A gente acredita ser importante destacar que José prevaleceu em relação à tentação. Com certeza ele deve ter clamado a Deus, feito uma oração, pedido a ajuda de Deus, ele andava em comunhão com Deus, nós acreditamos. Ele foi forte em relação à tentação. Quando nós voltamos, nós já lemos lá no início, na criação, quando Adão e Eva caíram na tentação, não seguiram vencer aquele obstáculo. Outros personagens que nós já lemos, José ele acaba sendo já uma seta, algo para apontar com aquilo que todas as histórias que nós vamos ler no Antigo Testamento vão apontar para Jesus e depois foi crucificado. É importante a gente destacar porque todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. É uma história que Deus foi escrevendo da nação, povos, para chegar a indivíduos como cada um de nós até a salvação através de Jesus. Isso. E José, quando estava na prisão, ele conheceu dois homens que também estavam presos. Um deles era o ex-chefe dos padeiros do faraó e o outro era o ex-chefe dos copeiros do faraó. Os dois, em determinada noite, tiveram um sonho e eles ficaram muito abatidos. E José observou que eles não estavam como sempre costumavam estar, o seu semblante estava diferente. E ele perguntou o que tinha acontecido, e eles disseram que tinham tido sonhos. O José ouviu os sonhos e Deus deu a ele a capacidade de interpretar aqueles sonhos. E o que José disse aconteceu exatamente. O chefe dos padeiros acabou sendo morto, o chefe dos copeiros voltou a trabalhar com Faraó. E ele pediu para o chefe dos copeiros: lembra-te de mim quando estiveres lá com o Faraó. Mas o chefe dos copeiros esqueceu completamente de José. Então José ficou 2 anos ainda na cadeia, porém Faraó teve sonho. E nesses sonhos ninguém conseguiu esclarecer aquilo ali. Então esse homem lembrou de José. Falou para Faraó, Faraó mandou chamar José. Imagina assim a situação precária que José vivia ali, mesmo sendo já responsável na cadeia, ali o carcereiro, vendo também que Deus abençoava José, já tinha colocado ele como um líder ali. O faraó chama ele, ele vai tomar banho, ele vai fazer a barba, vai ter de volta a sua dignidade, digamos assim. E ele se apresenta ali. E quando ele se apresenta, afirma que ele consegue fazer essa compreensão dos sonhos. Ele já afirma que é Deus que revela os sonhos. Então, quando José interpreta o sonho de Faraó, ele também diz a Faraó o que ele deveria fazer. Que ele deveria colocar um governador sobre o Egito, porque haveriam tempos de fome, muita fome, primeiro de abundância, depois de fome, e haveria a necessidade de ter uma pessoa que administrasse tudo isso, para que no período da fome não faltasse comida. E o faraó diz: quem melhor do que você, onde habita o Espírito de Deus?
falou para o José. José então recebe uma roupa muito bonita de linho fino, recebe um anel, ele é tratado realmente como uma autoridade, se torna uma autoridade. Ele está apenas abaixo de Faraó e ele começa a administrar tudo dentro do Egito, ele se torna o governador do Egito. Toda essa sabedoria que ele revelou o sonho, ao mesmo tempo teve uma palavra de sabedoria ali para o faraó. Isso vem de uma intimidade, de uma comunhão que ele tinha com Deus, nós acreditamos que não saiu quando ele estava como escravo, na casa de Potifar, e nem na cadeia. Então isso nos chama a atenção que, por exemplo, a gente pode estar vivendo uma situação onde nós estamos sendo injustiçados, a gente não compreende, mas perseverar em buscar a Deus, porque no tempo dele, talvez não seja no nosso, mas no tempo dele, ele vai fazer a justiça. Ele vai nos colocar de uma maneira que o propósito dele para nossas vidas vai bom se cumprir. E na continuidade, então, na história de José, ele começa então a juntar trigo, fazer essas estruturas para armazenar na cidade. Então tem toda uma maneira organizacional, um planejamento fantástico que ele faz, é uma sabedoria que nos ensina também o quanto que é importante a gente planejar as coisas, quanto que é bom a gente organizar a área financeira, os nossos dias, para que a gente consiga atingir aquele objetivo, né? É, a importância de ter uma economia para os dias de escassez. Nos dias de fartura, economizar, porque podem chegar os dias de escassez. E se eu não tiver nada para os dias de escassez, vai ser difícil, muito difícil passar por eles. Então, essa organização financeira, o José nos ensina muito sobre isso, é bem interessante. E depois aparecem os irmãos dele, vindos lá de Canaã até o Egito, para solicitar a compra de comida, porque eles também passavam fome. E se prostram diante de José, e José os reconhece. E é um momento ali. Muito tenso, né? É um momento porque ele reconhece, ele tem muitas mágoas com os seus irmãos e ele acaba sendo duro com seus irmãos. Ele afirma que vocês são espiões. O que vocês vieram fazer aqui? Então ele pressiona de uma maneira e isso gera toda uma situação que um irmão fica preso, eles voltam e o dinheiro está ali dentro. Isso causa um grande pavor quando eles chegam na casa de Jacó. Por quê? Porque eles voltaram com dinheiro, com alimentos, sem o irmão. Isso causa ali toda uma situação e quando acaba o alimento, começa ali uma afirmação, todo um diálogo com Jacó. Precisamos voltar, mas o homem disse, para voltar precisa vir com um filho mais novo. Então, o Jacó não queria liberar o irmão mais novo, que era o Benjamim, irmão de José, e liberar ele para ir junto, porque o Jacó dizia: já perdi meu filho José, e agora vou perder também meu filho menor, o Benjamim? Não façam isso comigo. Mas quando ele viu que não tinha o que fazer, então o Jacó autoriza, eles voltam, mas o Jacó diz para eles também levarem mais alguns presentes para esse governador. Então, eles levam especiarias, levam bálsamo, levam nozes de pistache, outras coisas, mel e outras coisas lá da região. E isso, com certeza, para dar uma acalmada no coração lá do governador do Egito, que Jacó nem imaginava que era o próprio filho dele, né, Silas? Ele é muito duro, né? Então eles iam ali acalmar o coração dele. E quando eles chegam com José, José já logo vê o irmão e manda preparar um churrasco, digamos assim, uma comida, chama ele para casa dele. E antes mesmo de José chegar, ele prepara os presentes. E é interessante, a gente estava conversando um pouco com a Raquel antes sobre esses presentes que, de alguma maneira, o aroma, as coisas ali que ele viu já começaram a remeter lá à casa do pai dele. Então isso já começou a quebrantar o coração de José. Quando ele viu o irmão, o texto diz que ele tentou se retirar porque ele chorou, a quebrar um pouco com tudo aquilo que ele viveu devido aos seus irmãos. Então vai continuando a história em que ele libera eles, depois de eles comerem juntos. Coloca cálice de José dentro da bolsa de Benjamim, né, Silas? E então o administrador lá da casa de José volta e diz: por que vocês levaram o copo do meu senhor? E eles dizem: não, nós não levamos, mas sim, eles encontram o copo na bolsa de Benjamim. Claro que alguém havia posto. Então, eles precisam voltar novamente ao Egito, não tinham se distanciado muito, mas voltam
E aí acontece que José quer ficar com o Benjamim, mas um dos irmãos diz: "Não, por favor, o nosso pai não vai aguentar se o irmão pequeno não voltar". Então, esse irmão que é Judá, ele conta toda a história e essa narrativa toca muito o coração de José, porque fala do pai, fala de toda a angústia do pai de não querer, de afirmar já ter perdido um filho e não querer liberar um outro filho. Então, isso chega a um ponto que ele não aguenta mais, ele se declara: "Eu sou José". Então, é um momento muito especial, porque junto com em abraçar Benjamim e chorar, e depois abraçar os demais irmãos e também chorar, ao perdão. Esse perdão que é algo maravilhoso na história, porque sem esse perdão não aconteceria tudo que vem em seguida, que é a salvação da família dele, a salvação daquele povo que Deus tinha já afirmado que é o povo que ele escolheu. Então, é muito bonito isso, porque essa história de perdão tão forte, de um homem que foi castigado por seus irmãos, que foi agredido, foi vendido. Esse perdão, ele também, novamente, ele aponta para Jesus. A gente pode lembrar dele que ele é a personificação do perdão a todos nós. Na cruz, ele pagou os pecados e dessa maneira nós encontramos o perdão de Deus. Então, é muito bonito essas histórias porque elas nos direcionam para Jesus. Que a gente observa que o José, ele tinha um coração muito quebrantado. Fala diversas vezes fala dos choros de José. E quando o faraó então sabe que os irmãos de José voltaram, ele diz para José que os seus irmãos deviam voltar a Canaã, buscar o pai e todos os familiares e trazer para o Egito. Eles teriam um alimento, teriam casa, tudo o que eles precisassem para viver bem. Porque o faraó tinha muita consideração por José, por tudo que ele estava fazendo por aquele país. E aí vem toda a família de Jacó, de Israel, para o Egito. E chegando ali no Egito, José já vai ao encontro do pai, ele não espera, ele fica sabendo que eles estão chegando. Ele pega a carruagem dele e vai ao encontro do pai. E quando ele chega junto do pai, ele se lança aos braços do pai, e ele chora porque ali há um encontro. E nesse reencontro até Jacó afirma que agora que ele viu o filho dele, ele já está pronto para partir. É uma alegria muito grande. Na continuidade, então, José já dá algumas instruções para os seus parentes, dizendo: "Olha, diz para o faraó que vocês trabalham sempre com ovelhas, porque os egípcios não gostam disso, eles não se misturam, então ele vai perguntar para vocês onde vocês querem ficar. Então afirmem que vocês querem ficar lá em Gósen, né, que é numa parte em separado". E assim acontece, faraó recebe Jacó, Jacó abençoa faraó, é estabelecido, faraó doa aquelas terras, diz que o Egito estava à disposição deles. Então os israelitas se estabelecem na cidade de Gósen e eles se multiplicam, adquirem propriedades e ficam bem ali naquele país. Os anos de fome continuaram, de escassez, mas havia depósitos que José tinha organizado com muitos alimentos e os egípcios compravam desses depósitos, compravam com os seus dinheiros, mas o seu dinheiro só acabou. Eles precisaram então comprar alimento através dos seus animais, entregando os seus animais, ou depois eles não tinham mais animais, começaram a vender as suas terras e depois terminou as terras e os egípcios acabaram se vendendo como escravos para poderem ter o que comer naquele período de escassez e assim eles tinham acesso ao alimento desses depósitos que José havia organizado. Então isso termina essa nossa semana. Então, naquele tempo, foi algo que Deus usou a vida de José para salvar 2 nações ali, né, todo ou outras tantas nações no mundo, porque diz que no mundo havia fome. Então isso nos mostra o quanto que é importante nós estarmos atentos àquilo que Deus fale conosco, Deus fala conosco, porque Ele tem uma mensagem poderosa para nós, que a gente pode colocar em prática. Isso é muito importante. Não adianta Deus falar conosco e nós não colocarmos em prática. Hoje em dia encoraja vocês para que essa palavra frutifique no coração. Cada um tem uma situação e Deus vai falar unicamente com cada um de vocês. Com certeza. E a palavra é viva. Então então vamos pensar o que Deus falou conosco, o que faremos a respeito. Como podemos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa próxima semana que se inicia agora.
Deus abençoe cada um. Um grande abraço. Um grande abraço, a paz de Cristo a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.